Darcy, com muito carinho, com muito prazer que eu recebo a presença do Henrique Vitek aqui conosco no NT Sul. Henrique, eu quero te agradecer por permitir aí dar um pouquinho do seu tempo para a gente falar de um lugar tão especial. Acredito que tanto para você quanto para a gente aqui de Cachoeira do Sul e da região. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Uma boa tarde. Uma boa tarde para nós, para mim é uma grande honra, né? O fato assim, eu acho que isso talvez seja até um aspecto de um reconhecimento do trabalho que a gente faz e dentro da natureza tudo tem seu tempo, né? Então, e nós, quando podemos ter essa oportunidade de mostrar o trabalho que nós temos, é mais gratificante ainda. Eu quero começar te perguntando, porque você tem a formação de arquiteto paisagista. Isso. Eu ia falar urbanista, mas é paisagista. O seu maior trabalho, o que te dá mais emoção, te dá mais prazer em olhar, em se realizar, é o Vitek? Ah, não, sem dúvida. Eu acho assim, o ato de plantar uma planta, uma árvore, uma palmeira, e você vê crescer isso, né? Já começa pelo princípio do próprio semear, né? Fazer muda, que é o que a gente faz lá também, né? Então isso torna-se que aquilo é possível, é um sonho que é possível, basta a gente querer fazer, né? Então esses são práticas que a gente tem no dia a dia. É difícil o dia que eu não planto árvore, né? Agora nós temos dentro do parque o Bosque da Vida, né? Que são quando chega uma senhora grávida lá, a gente convida ela para plantar uma árvore. Então aquilo é um dos gestos assim, que a gente sempre diz. Meu pai sempre dizia, isso é um dos gestos mais nobres que o ser humano pode fazer, né? Plantar uma árvore, plantar mais uma vida, né? Meu pai sempre usava, dentro da filosofia dele, que o pecado não é cortar árvores. O pecado é nós não plantarmos árvores, né? O seu pai foi um homem público aqui em Cachoeira do Sul, foi prefeito da cidade, mas você acha que o que ele deixou cravado aqui em Cachoeira foi o Vitek? Na verdade, o meu pai teve o dom de chegar, digamos, à prefeitura, a nível de administração. Meu pai sempre foi uma pessoa correta, mas ele tinha algumas marcas que ele deixou assim. Pode ser que alguém dissesse assim, a administração não foi das melhores, mas ele moralizou, né? Deixou ela em contas em dias e tal. Mas tem algumas marcas assim que ele deixou, que são o trevo da entrada da cidade, tem as palmeiras, né? Essa diversificação de árvores que entrou a nível de urbanização urbana. Alguns trechos, quando você vai pela BR-153, as árvores são plantadas, foi ele que plantou durante o período de administração dele. Quer dizer, ele sabia ele sempre dizia o seguinte, que um dos maiores legados que o ser humano pode fazer é plantar uma árvore, né? E certa feita, o Eduardo Florencio, nosso cardiologista aqui de Cachoeira, ele escreveu uma coluna do jornal, na qual o homem que plantou árvores, né? Então ele fala assim, do que dizer então de uma pessoa que plantou milhares de árvores, né? Então ele fez uma parte, ele conseguiu mostrar que as árvores ficam, nós podemos passar, né? Mas elas têm a sua presença, nós necessitamos, né, desse contato com a natureza. Então, eu acho que ele conseguiu mostrar que ele era assim, ele era o prefeito ecologista, ele era o médico não vou dizer que seja o médico das plantas, mas ele tinha as plantas como um refúgio, né, a natureza como um refúgio. Então, por isso que ele sempre diz assim, desde criança a gente aprendeu isso, né, que esse respeito que a gente tem que ter com a natureza, ele sempre dizia, as plantas têm que ser tratadas como nem criança, à base de pão de ló. Né? Você tem que plantar ela com carinho, você tem que plantar... Então, isso mostra o grau de sensibilidade que a gente tem. Tem o filme, aquele O Avatar, né, que fala de um mundo que as pessoas tinham interligação com a natureza. E quando você está mal, você tem um contato com a natureza, coloca os pés dentro da água e tal, parece que descarrega aquelas energias negativas, né? Tem certos princípios de educação, quando as crianças estão muito agitadas, se é durante um período quente, ficar descalço e andar de pés descalços diante de um gramado, né? Então isso descarrega as energias negativas, né? De pessoas encostar a cabeça num tronco de uma árvore para descarregar as energias, né? Aquela visão que as pessoas falam com plantas. Alguns acham bobagem, mas existe um livro chamado A Vida Secreta das Plantas, na qual fizeram um sensor numa planta e um ser humano foi lá, bateu naquela planta, ela acusou que aquela pessoa não era do bem. Toda vez que ela passava, ela podia estar escondida, mas ela sabia que aquela pessoa emanava energias negativas. Então, isso que eu vejo, assim, a natureza ela consegue
nos proporcionar coisas que no dia a dia, o fato de você ganhar uma flor, né, o ato de você, a criança, eu vejo pela minha mãe, que já é uma senhora de idade, quando ela vê uma flor assim, ela brilha aqueles olhos, né? Então acho que essa natureza tem esse dom. Eu confesso a você que eu me surpreendi, né? Nós conversávamos aqui antes de nós iniciarmos a nossa gravação, que o primeiro lugar que eu conheci quando cheguei aqui em Cachoeira do Sul foi justamente o Vitec. E eu fiquei emocionado, sabe, é um lugar impressionante que ele te leva a uma sensação que só quem está ali consegue descrever. É impressionante. E eu quero convidar você que está assistindo o NT Sul, no próximo bloco, eu vou perguntar para o Henrique como é que tudo isso aí começou. Já já a gente volta.